A família é o que precisamos. Esse mês a gente está falando de que igreja, família. Né? Igreja é um lugar para não só para se frequentar, mas para se pertencer, porque é família. Família, nós não frequentamos família, visitamos família e pronto. Não, nós somos família, nós temos um nome, nós temos, nós temos uma linhagem, nós temos uma descendência, e isso não pode ser mudado. A semana passada eu falei sobre esse processo de família como um plano de Deus para as nossas vidas e como a Bíblia, a palavra de Deus, nos orienta nisso. O plano de Deus é exatamente isso, sabe? É resgatar a família, é formar famílias e resgatar o princípio original de viver em família, de viver juntos, né? Vivermos em amor. Essa fraternidade amorosa da família, esse ambiente de segurança. Aí você vai falar assim, ai pastor, as pesquisas, né, as estatísticas mostram que a família é um lugar de violência. Não tenha dúvida. Muitas violências acontecem dentro dos lares. Lares disfuncionais, lares que esqueceram de ser família. Grupo de pessoas que esqueceu o que é ser família. Jesus, ele vem para resgatar isso. Deus quer resgatar exatamente isso. Nós temos Adão e Eva, mas os seus filhos, um matou o outro. A violência aconteceu dentro de uma casa. O primeiro assassinato aconteceu entre irmãos. Mas é isso o plano de Deus? Não, o plano de Deus é outro. O plano de Deus é resgatar o que ele desejou. Ambiente de amor, de cuidado, de segurança, de alimento. O que as crianças, amanhã é dia da criança, né? O que a criança mais precisa é de família. O que a criança mais precisa é família, que é lugar de educação, de ensino, de segurança, de alimento, de sustento e cuidado. É isso. É o que a criança mais precisa. O Estado tem a responsabilidade de garantir isso para a criança. Não tenha dúvida, e muitas vezes o Estado vem para substituir uma família disfuncional. Tem mães e pais que jogam as crianças na escola e agora estão com raiva do Estado porque não estão podendo jogar as crianças na escola. E aí acabam abandonando as crianças no quarto, no quintal ou na rua. Lamentavelmente. Nós não podemos transferir para o Estado a responsabilidade que é nossa, de pai, mãe, de vô e vó, de irmãos e irmãs. Pelo contrário, precisamos assumir isso. O Estado vai nos ajudar nisso. E aí nós fazemos isso. Para educação, segurança, tá, e alimento não é dever do Estado, é dever nosso de família. Então, se as famílias seguissem isso como Deus assim orienta, nós não teríamos crianças carentes, não teríamos crianças morrendo de fome, não teríamos crianças violentadas, tá, abusadas sexualmente, estupradas, não teríamos. Por quê? Porque a família estaria cuidando delas. Né? Assim também com os idosos. Mas como houve essa distorção, esse desvio, Jesus, né, promove outras pessoas. E quando Jesus inicia a sua igreja, é esse resgate do povo de Deus, esse resgate da família de Deus. E todo o Novo Testamento nós temos essa expressão de sermos filhos de Deus. Ou seja, sermos filhos do Pai que está cuidando de nós. Né? Resgatar esse conceito de família, de viver em união, viver uns pelos outros, receber um nome. E aí a semana passada eu falei assim, nós não somos filhos de Deus naturalmente. Não existe filho natural de Deus a não ser um, que é chamado o unigênito do Pai, ou seja, Cristo Jesus. Todo filho de Deus nasce espiritualmente, não nasce naturalmente. Não nasce, né, de linhagem humana. O Filho de Deus nasce em Cristo Jesus, porque é assim que acontece. Todo aquele que crê recebe o direito de ser chamado Filho de Deus. E assim recebe do Pai esse nome. E toda família que recebe do Pai esse nome é chamada igreja. Igreja de Cristo Jesus.
É esse ambiente. Falamos que Deus Pai é um Pai realmente real, não é um Pai imaginário. Nós temos hoje uma situação de imaginação, a criação social de Deus, ou a criação humana de Deus. Isso é uma criação do senso comum dos homens. O conceito de Deus não é Deus, uma pessoa existente, mas é um conceito, é uma ideia criada por homens para justificar os seus atos ou a manutenção do poder sobre uns e outros. Não é isso. Deus é real, não é imaginário, não faz parte da nossa, não é criado pelo homem. O homem é criado por Deus. O Criador não é o homem, o Criador é Deus. Mas muita gente vive obedecendo e seguindo um Deus do imaginário, um Deus criado na sua cabeça. Por isso que vive vidas estranhas, porque criou um Deus para satisfazer a si mesmo, dizendo que ele gosta disso, mas quem que gosta disso? É o Deus da cabeça dele, é o Deus da sua cabeça, talvez. Talvez você esteja vivendo e você sabe, no fundo, isso, que você está vivendo dentro de padrões da sua imaginação, não de padrões existentes, não padrões criados por Deus. Você vive padrões criados por você mesmo. E aí precisamos entender que nessa dinâmica de sermos filhos por adoção, ou filhos espirituais, parte por reconhecer que Jesus, o Pai, Deus, o Criador, está em Jesus. Eu e o Pai somos um. E nós precisamos entender isso. Compreendendo isso, vamos entender que como Deus nos ama. Porque Deus amou o homem, o mundo, de tal maneira que deu o seu próprio Filho. Aí nós vamos entender que Deus entregou Jesus. E a Jesus teve a incumbência de ligar o homem a Deus. Não há outro mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Só Ele que é o único mediador. Não há outro. Então, quando você reconhece o Pai em Jesus e a missão de Jesus, você crê nele. E aí você se torna filho por adoção. Então parou aí, pronto, não preciso fazer mais nada. Tem uma tarefa a continuar, tem uma missão a cumprir. Reconhecer o Pai, Deus Pai, no Filho, reconhecer a missão do Filho, mas reconhecer o Filho em nós. É permitir que o Filho esteja em nós. E Jesus disse assim: aquele que me ama será amado de meu Pai, também o amarei e me manifestarei a ele. E aí ele fala: aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Aquele que obedece os meus mandamentos é esse que me ama. Sabe? Há uma conexão profunda, é uma mesma coisa. Se você ama Jesus, então você obedece a Jesus. E aí você tem reconhecido em você Jesus Cristo. E aí eu coloquei a expressão assim: vejo Jesus em você. A família espiritual de Deus é reconhecida pela presença de Cristo. Eu vejo Jesus no meio de vocês. Eu vejo Jesus no meio da sua casa. Eu sinto Jesus aqui. Eu sinto Deus aqui. Eu percebo que Deus está no comando dessa família, desse lar. Então, esta família realmente está resgatando o que é ser família. Vejo Deus nessa igreja. Vejo Deus nessa vida. E não só na hora do culto. Não só no momento de ler a Bíblia, de dar as mãos e orar, mas fora do culto, nas estradas, nos caminhos, sabe, andando, falando, conversando. Eu vejo Deus nisso. Eu vejo Deus quando você está trabalhando, eu vejo Deus quando você está comprando coisas no mercado. Eu vejo Jesus em você. Eu vejo Jesus nessas fotos do Facebook que você põe. Eu vejo Jesus aí, mas muitos que eu não vejo Jesus nessas fotos. Tem muita foto que eu não curto, porque eu não vejo Jesus, não sinto Jesus ali. Não dá para curtir. Eu não posso curtir, de jeito nenhum. E aí eu fico esperando um dia a pessoa colocar uma imagem, um comentário, que eu falo sim, aí eu curto. Porque eu também não vou ficar repreendendo publicamente. Né? E a pessoa não vai me dar esse direito para repreender publicamente. A não ser que ela me cite em seu comentário, eu vou ter que responder. Né? Mas não é assim. Eu lamento, gostaria de falar, poxa, legal, gostei, estou feliz em ver isso. Não estou feliz em ver isso. Né? Então fica esse mover. A família espiritual é assim. E como você tem edificado a sua família? Sabe, como que você tem construído essa família? Como que a igreja tem se posicionado? Como você tem vivido igreja, família?
né? E eu quero entender Paulo falando para nós, e gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo... Uma carta que Paulo escreveu à região de Colossos. Uma região que talvez ele nem tenha visitado. Uma parte dela ele conheceu, mas outra não, que ele queria. Mas ele escreveu para pessoas lugares que ele nunca pôde ir. E ele escreve com bastante carinho, mas bastante defesa da fé. Por quê? Porque era um povo que recebera Jesus Cristo, mas estava lutando por várias doutrinas, sabe? Por ventos de conhecimento, o gnosticismo estava chegando, o judaísmo estava chegando naquela região e dizendo: não é assim, não basta ficar crendo em Jesus, não basta seguir a Jesus, vocês têm que fazer isso para conseguir ser salvo. Não basta crer, Jesus não é suficiente em nossas vidas. E aí eles começaram a confundir a cabeça dessas pessoas. E essas pessoas não sabiam mais o que fazer. Como eu posso viver? E aí Paulo fala assim para eles, capítulo 3 de Colossenses: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, então procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Quando Cristo em sua glória, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, a natureza de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. E por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas. Abandonem a ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre. Mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como um povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, cantem hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavras ou ação, façam no nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Mulheres, sejam submissas cada um ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não trate com amargura. Filhos, obedeçam seus pais em tudo, porque isso agrada a Deus, é agradável ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam, ou funcionários, obedeçam em tudo aos seus senhores ou patrões terrenos, não somente para agradá-los, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não como para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo.
Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo de direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Eu invadi o capítulo 4, verso 1, para terminar a ideia. Capítulos e versículos foram colocados depois. E nós entendemos um pouco que esse capítulo meio que cortou, porque ele fala dos servos, aí ele fala dos senhores. E aí a ideia se completa no verso 1 do capítulo 4. Nós temos aqui uma vida edificada sobre uma palavra do Senhor. Então edifique sobre esta palavra a sua vida. E eu quero que você me acompanhe. Primeiro, começa logo, priorize a Deus. Priorize Deus no seu lar, na sua família. Priorize, coloque Deus em primeiro lugar. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto. Sabe? E habite isso, ricamente a palavra de Deus em vocês. Priorize a vontade de Deus. E a vontade de Deus está nos céus. Mas Ele revela aqui, através da sua Bíblia. Sabe? Entendendo essas coisas. Não existe outro mandamento a não ser esse aqui, de amar a Deus sobre todas as coisas. O maior e mais importante mandamento é o amor. Não. Cuidado. Se você falar que é o amor, lembra que eu falei do Deus imaginário? Você cria o seu conceito de amor imaginário e serve a esse conceito de amor. Toda lei procede do amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como Jesus o amou. É assim. Estamos nisso. Não existe outro mandamento maior. Você quer buscar as coisas do alto? Você quer priorizar Deus? Ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como Jesus te amou. Não é apenas amar. É amar a Deus sobre todas as coisas, sabe? É Deus que possibilita o amar. Se quer amar melhor os seus filhos, ame a Deus. Encontre em Deus o amor que você vai amar a sua família. Quer amar as crianças da melhor maneira possível? Busque em Deus esse amor para amar. Já está falhando aqui, eu me balanço aqui, aí começa a falhar aqui, o microfone. Orar, ler a palavra de Deus, eliminar qualquer coisa que fica interferindo em você e Deus. Sabe? Para de ouvir o maligno, para de ouvir a si mesmo, escute a Deus. Conecte a sua família a Deus, leia a Bíblia, ore com eles, ore por eles, cultos, células, pequenos grupos, esteja junto com a igreja, cultuando, esteja na ação social, no ministério infantil, nos trabalhos da igreja, viva esse ambiente, mas viva servindo a Deus e amando a Deus. Não adianta estar aqui se você não amar a Deus. O que você faz aqui será inútil para a sua vida. Não adianta se você trabalhar, se envolver com ação social, com projetos sociais, mas depois você continua com impureza sexual, sabe, com paixões, com lascívia, com idolatria, não adianta nada. Porque isso não é amar a Deus em primeiro lugar. Ame a Deus com toda a sua vida. Em Salmos nós temos isso assim, como é feliz o homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, ele vai comer o fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. A mulher será próspera na sua casa, os seus filhos também. Ele será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor abençoe desse Sião para que você veja prosperidade em Jerusalém, haja paz em Israel. É a palavra do salmista, mas colocando Deus acima de todas as coisas, priorizando Ele. E para isso você precisa fazer um exercício. Olha aí no verso 2, ele diz assim: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Eu falei de pessoas que servem a Deus, mas depois pecam, continua com a sua vida de prostituição, de adultério. O que é isso? Não adianta. Você precisa colocar o seu pensamento em Deus, mas manter o seu pensamento em Deus. Não é colocar lá por um instante durante este culto, glória a Deus, aleluia. Depois desse culto você baixa e vai pensar em outras coisas. Mantenha o seu pensamento em Deus. Faça a manutenção deste pensamento nas coisas do alto. Lembrando que vocês já morreram, já estão escondidos em Cristo no alto.
sabe? Lembre-se disso toda vez. Eu estou em Cristo e continuo em Cristo. Faça essa manutenção. O pensar vai definir quem você vai ser. Porque você manter o seu pensamento em Deus, as suas atitudes vão ser conforme o pensamento. Se você começar a deixar outros pensamentos dominarem você, a sua atitude e a sua vida muda também. Se você permitir que a ganância domine a sua mente, você vai ser ganancioso nas suas atitudes. Se você é promíscuo no pensamento, você vai ser promíscuo nas atitudes. Se você tem paixões sexuais e você alimenta essas paixões, então na sua atitude você vai ser também. Por isso que a pornografia é muito perigosa. Ela destrói famílias, destrói relacionamentos conjugais, destrói relacionamentos de pais e filhas. É terrível como uma filha descobre que o pai é viciado em pornografia. Porque ela vai ter medo do pai. E é problema isso. Tomem cuidado com isso. Não deixe violência dominar os seus pensamentos, porque senão você vai agir com violência. E como nós temos visto, coisas banais aí, briga de trânsito, o cara pega e mata o outro. Por quê? Porque a sua mente já está sendo dominada pela violência. É preciso uma reeducação mental. É necessário novos hábitos, novas atitudes. Transforme essa atitude. Olha, a atitude ela nunca vai estar satisfeita até que ela se expresse. A atitude é coisa que não é só externa, ela está interna. E ela vai aparecer. Ela vai aparecer. E você precisa lidar com as atitudes. John Maxwell, que é um escritor cristão e fala sempre na área de liderança, ele diz assim, é nosso desejo pelo progresso, as atitudes. As suas raízes ficam no nosso interior, mas o fruto fica no exterior. Então a atitude tem raízes no interior e fruto no exterior. É interessante, ele fala assim, é a biblioteca do passado. Quando a gente mantém o passado muito presente em nós, esse passado cria atitudes atitudes de violência, de rejeição, de resistência. É a porta-voz do presente, mas é a profetisa do nosso futuro. As nossas atitudes, ela prenuncia o futuro. Se você faz algo agora, isso vai gerar consequências futuras. Ela prenuncia o futuro. Então, a sua boa atitude determinará o seu modo de vida. A sua boa atitude, as suas boas obras determinará muito a sua saúde nos relacionamentos, dentro da casa, dentro da família. A boa atitude no início das tarefas será o grande diferencial para o resultado dessas tarefas. A boa atitude pode contagiar todo o ambiente positivamente, mas também pode contagiar todo o ambiente negativamente. A boa atitude não ocorre só porque você é uma pessoa cristã. Mesmo sendo cristão, você precisa manter o seu pensamento em Deus, para que as suas atitudes reflitam esse pensamento. É um exercício de santificação, de mudança de hábitos, e é necessário mudar os nossos hábitos. Abandone práticas destrutivas, hábitos destrutivos na sua vida. O verso 5 diz, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Destruam isso. Fazer morrer é destruir, é tirar todo o poder daquilo sobre você. É de alguma maneira você destruir aquilo dentro de você. Então essa tendência, natureza anterior, destrua ela dentro de você. Olha o verso 6, 9. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre aqueles que são desobedientes. Então vamos parar com isso, tirar de nós esse negócio de ira, indignação, maledicência, sabe? Linguagem indecente. Tira isso dos seus lábios. Tira isso da família, sabe? Chega um momento que fala, não chame de louco o teu irmão, de tolo. Cuidado, e eu estou falando uma palavra muito leve. Vocês sabem disso, que tem famílias que xingam, que você fica assim, como que uma mãe pode xingar um filho desse jeito? Como que o pai pode fazer isso? Como um filho xinga a mãe desse jeito? E a mãe, desculpa, ele é assim mesmo. Ele é assim mesmo, não deveria ser assim. São palavras obscenas que destroem a vida do casal. Então vamos destruir, não o casal e não a família, vamos destruir essas palavras. Vamos fazer uma maneira que elas sumam do nosso meio.
sabe? Se você repreender o seu filho, toda vez que ele fala uma palavra indecente, na sua frente ele não vai falar mais as palavras indecentes, pode ter certeza. Se na tua empresa, toda vez que alguém vem com uma piada suja, uma palavra indecente para o seu lado, você fecha a cara. Ou então você sai. Se o cara está falando com você, se a pessoa está falando com você, começa a falar um monte de... desculpa, mas eu não preciso ouvir tudo isso. Tchau. Sai. Ele não vai falar, porque ele vai saber que para falar com você, ele vai ter que mudar o seu hábito. Não tenha dúvida disso. Não é que você vai virar as costas para ele, você está virando as costas para as palavras indecentes que ele está pronunciando. Agora, está de boa, está falando bem, está legal? Estamos aqui. Está precisando de ajuda? Vou te ajudar. Ele vai sentir o teu amor, o teu carinho, e vai te respeitar. Na família é a mesma coisa, que os filhos respeitem os pais, mas que os pais se deem ao respeito, que as mães se deem ao respeito para com seus filhos. Para isso precisa parar com esse negócio de palavras indecentes. E vocês já mudaram, vocês aceitaram a Cristo Jesus, por que continuar assim? Eu não vejo a coerência na vida do crente falar palavrão. Já mudou, você tem novos hábitos, você tem um novo ser, uma nova natureza. Sabe? Considere isso pecado e mate isso. Destrua isso. Vai eliminando aos poucos até ele nunca mais aparecer. Sabe? Toda vez que falar, pede desculpa. Toda vez que falar, pede perdão. Daqui a pouco você vai começar a parar. Eu estou cansado de pedir perdão, pedir desculpa. Então você para de falar. Aí você vai diminuir para falar. Tem gente que percebe que o erro depois. Comete o erro e bem depois reconhece. Tudo bem, vamos lá. Comete o erro e um pouco depois reconhece. Melhorou. Comete o erro e logo em seguida reconhece. Melhorou mais ainda. Cometeu o erro, na metade você já está reconhecendo que errou. Já melhorou. Você pensou em cometer o erro, você reconheceu que está pensando em cometer, já se arrependa. Você nem cometeu. A consciência começou a ficar antes, de uma maneira que daqui a pouco você nem vai pensar em cometer o erro. Você está se transformando. Transformando hábitos. Mas você precisa tomar essa decisão. Reconhecer que está errado e pedir perdão. E aos poucos, esse reconhecimento vai chegando mais perto do ato e às vezes vai começar a ficar antes de cometer o erro. E as pessoas vão perceber, você não está cometendo mais o erro. É porque você está trabalhando com você mesmo. Permita que Deus trabalhe em você e trabalhe com você mesmo. Busque maneiras disso. Né? Abandone tudo isso. Abandone essas práticas. Mate isso. E uma das coisas dos pensamentos que machuca a gente e que a gente reage diante disso é o sentimento de famílias, infelizmente, em vez de ser um lugar de aceitação, tem sido um lugar de rejeição, um lugar de agressão e de isolamento. Nós temos isso. O primeiro assassinato, falei de Caim e Abel, foi o quê? Foi que Caim se sentiu rejeitado. Caim mata Abel porque ele sentiu que Abel foi aceito e ele foi rejeitado. Esse sentimento de rejeição produz assassinatos, produz destruição. Por quê? Porque é um espírito de orfandade. Sabe o negócio de que eu não sou filho, ele é filho, ele foi recebido e eu não. O filho pródigo, quando chega de volta, o filho que ficou na casa fala assim, o senhor recebe ele com festa, o senhor nunca fez festa para mim. Olha o espírito. O cara estava morando com estava desfrutando do pai, mas o quê? Com sentimento ainda que não era filho, achando que o pai amava mais o outro e não amava ele. E quando aquele volta, ele nem se alegra porque o irmão dele voltou. Ele fica triste porque ele não vê o pai. Ele não sente-se filho. Não sente-se filho. É hora de você se sentir filho. É hora de você se sentir filho e filha do Senhor. E o Pai coloca um espírito em nós, que clama em nós, Abba, Pai, ou seja, que nos leva a falar com Deus como nosso Pai, que testifica em nós que somos filhos do Altíssimo. Sabe, é esse restaurar esta aceitação. Eu sou recebido por Deus, eu sou recebida de meu Pai. Sabe, se sentir isso. Quando a pessoa tem isso bem claro, ela se sente segura. Os filhos se sentem seguros, os irmãos se sentem seguros, a esposa se sente segura, o marido se sente seguro e há esse ambiente. Viva isso, Destrua esse sentimento de rejeição, destrua isso na tua vida. E o que faz destruir isso é receba o amor de Deus, reconheça o amor de Deus.
passe a amar as pessoas. Nós precisamos disso, desse acolhimento amoroso uns com os outros. Viva a influência de Cristo em você, porque Cristo faz isso em nós. Sabe, no verso 12 e 13, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, fruto do Espírito. Suportem uns aos outros, perdoem as queixas dos outros, perdoem como Deus, como o Senhor perdoou você. A gente tem, Jesus citou essa parábola, essa história, de o cara foi perdoado e depois, quando ele teve a oportunidade de perdoar, ele não perdoou. Ele esqueceu que foi perdoado e não perdoou. Você tem esquecido disso? Você tem esquecido que Deus chamou e te perdoou? Está na hora de você perdoar os outros. Perdão é algo que é um lixo. Não acumule lixos na sua vida. Perdoe. Perdoe. Limpe a sua vida desses lixos que cheiram mal, que atrapalham a sua vida. Perdoe as queixas uns dos outros. Siga em frente. Sabe? Tire esse peso de você e segue em frente. Vai embora. Não se amarre a isso. A falta de perdão amarra você. A falta de se sentir perdoado amarra a tua vida, a tua existência. As famílias são destruídas por causa disso. Não perdoar. Toda hora fala, te perdoo. Mas logo em seguida está lançando de novo em rosto. Perdoa, porque o Senhor, quando nos perdoa, não lança em rosto as nossas dívidas. Por que nós vamos fazer isso com os outros? Sabe? Então, da mesma maneira que você é tratado por Jesus, trate os outros. Isso é dentro da família, isso é dentro da igreja, isso é dentro do corpo de Cristo, igreja. Construa um ambiente de amor, sabe? Construa isso. Porque no verso 14 ele diz, acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. Revistam-se de amor. Foi assim que Deus se manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito para que o mundo pudesse viver por meio dele. Nisso consiste o amor, em que nós... Aliás, não em que nós tenhamos amado primeiro, mas que Deus nos amou primeiro e enviou o seu Filho por nós. O relacionamento que Deus quer conosco é relacionamento de amor. Não é de servidão, não é de escravidão, mas é de amor. Não vos chamo mais servos, mas amigos. Sabe, essa amizade, esse relacionamento próximo de nós. Ele deseja isso, Ele quer isso de nós. Construa esse ambiente de amor. As famílias precisam de amor, as crianças precisam de amor, os pais, os idosos precisam de amor. Sabe? Ame intensamente, restaure a família em amor. E Jesus falou assim, vocês serão conhecidos como cristãos se vocês se amarem. Se vocês não se amarem, não serão reconhecidos como cristão. Cristão não é aquele que carrega a Bíblia para todo lado. Cristão não é aquele que levanta a mão e canta hinos de louvor. Cristão não é aquele que diz Jesus, 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 mas aquele que ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo também. Não adianta, Jesus falou assim, vocês não vão me amar. Vocês não amam a Deus se não amarem ao próximo. Se você não consegue amar o que você vê, como você vai conseguir amar a Deus que você não vê? Apóstolo João fala isso. Como que você vai fazer isso? Pai nosso, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos a quem nos deve. Esse fluxo aqui é constante. Eu te amo, então ame. Aquele que me ama, ama. Aquele que não ama... é questionado o amor a Deus. Então, pessoas rancorosas, pessoas rabugentas, ignorantes, que tratam mal uns aos outros, como que essa pessoa pode dizer que ama a Deus? Como? Então, nós somos contra todo tipo de violência, sabe? A discriminação, preconceito, porque isso é violência, isso é falta de amor. Então tem que aceitar tudo o que todo mundo faz? Não, mas você tem que amar a todos, porque é um mandamento. Mandamento você obedece ou desobedece. Você não tem opção. Eu concordo, não tem isso. Esquece. Você não tem o direito de concordar ou discordar sobre amar. Porque é mandamento. Mandamento ou você obedece ou desobedece. Não tem de concordar. Jesus não está querendo que você concorde com Ele sobre amor. Jesus está dizendo, ame. Deus não quer que você concorde com Ele ou não. Ele está te mandando amar e ame.
Então nós temos que amar todos, mesmo não concordando com o que eles fazem. Mesmo não concordando com o que ele está praticando. Você discorda do que ele faz, mas ama ele. E é assim, precisamos ser assim. Os fariseus, saduceus, gente chata, ignorante, mas Jesus amava eles. Assim, vocês são sepulcros caiados, né? Por fora bonitinho, por dentro podres. Mas ele amou a eles, porque ele morreu por eles na cruz. Jesus morreu por todos na cruz. Promova a paz, né? E aí no verso 15 ele fala assim, que a paz de Cristo seja o juiz em vossos corações, visto que vocês são chamados para viver em paz. Para de guerra, para de briga, para de discussão, para de contenda. Você não foi feito para isso, sabe? Família não é lugar de contenda, de guerra, de briga. Pare com isso. Se a briga está surgindo do outro, é o outro, mas está surgindo de você, crente em Cristo Jesus, de você, cristão. Cristo não gera isso em nós. Cristo nos convida para viver em paz. É a paz. É a paz. Não é discussão, não é briga. É paz. Né? Discuta sobre assuntos. Eu sempre falo para os casais. Aprenda a diferença de discutir sobre um assunto e sobre brigar sobre alguma coisa. Brigar, o objetivo é machucar o outro. Discutir, você tem um conceito. Vamos tentar chegar juntos num acordo. Quando você discute sobre um assunto, você quer chegar junto. Você não quer dividir, você quer unir, você quer aproximar, você não quer separar. Briga o quê? Briga, você quer destruir o outro, quer machucar o outro. Você quer prevalecer e o outro morrer. Briga é isso. Briga entre irmãos não dá, porque não dá para agredir o outro, fazer o outro morrer para que você prevaleça. Não é assim. Jesus morreu para que nós prevalecêssemos. Jesus veio entregar a sua vida. Ele não veio tirar a vida dos outros. Ele veio entregar a sua vida pelos outros. E ele fala assim, vocês façam isso. E você quer ser maior, você quer prevalecer, então sirva. Porque aquele que quer ser, ele precisa ser o menor. Porque no reino de Deus é assim. Porque Jesus é assim. Porque a família deve ser assim, e porque a família cristã deve ser assim, e a igreja deve ser assim. Mas a igreja precisa ser um lugar onde você o quê? Você celebra realizações de Deus. Ele quer isso, quer que a gente viva esse momento com o Senhor. Olha aqui, habite, verso 16, habite ricamente a palavra de Cristo em vocês. Sabe, ensinem, aconselhem uns aos outros em toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Cantem, celebrem ao Senhor com gratidão. Celebre as realizações de Deus. Ou você só é daquele pidão, só pede e não reconhece. Né? É interessante, se você tem um hino muito antigo, e eu gosto desse hino, né? Faz tempo que a gente não canta. Conta as bênçãos. Conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma. Dize-as de uma vez. E aí diz o quê? E verás surpreso o quanto Deus já fez. A gente precisa parar um pouco e lembrar do que Deus já fez. Sabe? Encher o coração de gratidão. Quanto maior a gratidão, maior a adoração. Quanto maior a gratidão, maior a adoração. Você quer ser um adorador, você quer ser recebido pelo Pai em adoração, enche o coração de gratidão. Reconheça o quanto Deus já fez a você. Reconheça o amor dele, o perdão dele na tua vida. Sabe? Jesus falou isso da mulher pecadora que lavou os seus pés. E que Simão estava lá criticando. Se Jesus soubesse quem era ela, ele não deixaria ela tocar nele. Aí Jesus corrige e fala assim, eu sei quem é ela, né? Ela foi perdoada. E quem muito é perdoado, muito agradece. Olha lá, quem muito é perdoado, muito agradece. Quem muito agradece, coração grato Deus recebe. E aí vem um perfeito louvor.
da adoração. Cantem, celebrem com hinos de louvor, mas com gratidão em seus corações, exigindo de Deus que Ele os receba, mas agradecendo a Deus por Ele estar recebendo vocês. Não é porque vocês estão aqui que Deus tem obrigação de abençoar vocês porque vocês estão aqui. Não é porque você está gastando 1 hora e meia do seu tempo assistindo este culto que Deus tem obrigação de abençoar você. Não. Faça isso com gratidão no coração. Eu faço isso porque Jesus já fez muito por mim. Porque Deus já me abençoou demais. Eu não faço isso para receber. Eu faço isso porque recebi. Eu já recebi do Senhor. Já recebi do Deus Altíssimo. Já recebi dos céus. A gratidão é um som do céu. A murmuração é um som do inferno. Sabe? Reclamar, 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 murmurar, não é de Deus. Agradecer, render graças, reconhecer o quanto Ele é bom, sabe? Obrigado, Pai. Isso agrada a Deus, é som do céu. É vindo do Pai e volta ao Pai, sabe? É assim que acontecem as coisas. Potencialize essa habitação espiritual. Eu falo que Deus habita no meio de nós. Na sua casa é que Deus habite na sua casa, sabe? E a palavra é: habite ricamente a palavra de Cristo. Ensinem, sabe? Aconselhem-se uns aos outros. Exortem uns aos outros. Faça isso nesse ir e vir. Não é só receber, mas faça. Eu vejo pessoas que nunca aconselham, nunca ensinam, estão sempre aprendendo, nunca param para ensinar, nunca param para aconselhar. Tudo aquilo que você recebe não deve ser retido, ele deve ser compartilhado com o outro. Receba amor, dê amor. Receba compreensão, dê compreensão. Foi perdoado, perdoa. Aprendeu um versículo bíblico, o que ele significa, fale para outro o que ele significa aquele versículo bíblico. Aprendeu a confiar em Deus, ensine o outro a confiar em Deus. Deus te ouviu, mostre para o outro que te ouviu e que vai ouvir ele também. E que ele não desista, que ele não pare com isso. Sabe? Reproduza isso, multiplique isso em vocês. Se revistam desse novo que acontece em vocês e passem isso uns para os outros. Transforme os seus relacionamentos. E aí, quando ele fala de relacionamentos, quando ele fala sobre celebrar, e tudo que fizerem, nem seja em palavra ou ação, verso 17, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo que vocês fizerem, aí já ele emenda uma estrutura social. Ele estabelece relacionamentos sociais. Olha lá, mulher, marido, filhos, pais, servos, escravos e funcionários, patrões, que são donos, chefes. Todos esses relacionamentos precisam servir a Deus. E aí Paulo fala assim: vivam isso, seja quem você é. Você é mulher, viva essa bênção do casamento diante de Deus. Se é marido, viva, obedeça o que Deus está te mandando. Ame a sua esposa e não maltrate ela. E a palavra é bem clara que maridos, ame cada um a sua mulher e não a trate com amargura. Não a trate. Então a palavra de Deus não estimula a violência conjugal. A palavra de Deus, ela é contra o femicídio. A palavra de Deus ensina homens a amarem as suas mulheres e cuidarem delas. E considerarem elas como parte de si mesmos. Não maltratar, não violentar. A palavra de Deus é assim. Tem gente que fala: não, o cristianismo, o judaísmo ensina que homem tem que ser macho. Não, quem ensina isso é a sociedade deturpadora, distorcedora de todas as coisas. Isso é uma cultura social errada e não bíblica. A cultura bíblica ensina homem a ser homem e não macho. Ensina o homem a ser pai amoroso, marido amoroso. Essa é a cultura bíblica. Esse é o ensino de Deus. Esse é o som do céu. É a palavra divina. É a natureza divina, a manifestação de Deus em nós, de Cristo Jesus em nós. É assim. Família é isso. Transforme os seus relacionamentos com base na palavra de Deus. Trabalhe, não finja.
Não seja um bom trabalhador só porque o teu patrão está vendo. Está errado, porque aquilo que você está fazendo, você não está fazendo só para o seu patrão, você está fazendo para Deus. E tudo que você fizer, seja por palavras ou ações, faça para Deus. Toda vez que você consagrar toda a sua vida, tudo que você está fazendo para Deus, primeiro você vai ser melhor pessoa, pode ter certeza. Você vai ser mais respeitado, você vai ser mais considerado. E aquilo que você faz vai prosperar, porque vai ser melhor do que o que você já fez antes. Mas também, se você pensar em tudo que você fizer, consagrar a Deus, você vai parar de fazer muita coisa. Pode ter certeza disso. Você não vai aceitar coisas erradas. Porque na hora que você estiver fazendo aquilo errado, você não consegue consagrar a Deus. Apesar que alguns conseguem, né? Alguns conseguem. Né? Bandidos agradecem a Deus e pedem proteção para não serem descobertos. Né? Mas você vai perceber, vai consagrando a Deus, aí vai chegar uma hora que você fala, não posso fazer isso, Deus. Porque eu estou oferecendo ao Senhor, o Senhor não está recebendo isso. Aí você vai parar de fazer isso. Você vai parar de postar algumas fotos, porque você vai pegar aquela foto e falar assim, não posso consagrar isso a Deus. Você vai parar de falar algumas palavras, porque por palavras tem que fazer como se viesse para o Senhor. Não, eu não vou falar para o Senhor isso. Se eu não posso falar para o Senhor isso, eu não vou falar com o outro sobre isso. Um barato, né? Tem pessoas que veem no pastor uma figura de Deus aqui na terra, né? É interessante, mistura Deus e pai no pastor. Pode misturar pai, né? Mas aí tem coisa que se esconde do pastor ou do líder. Ele não fala para o líder. Só faz, vai convidando outros, mas nunca convida aquelas pessoas mais sérias e espirituais. Convida os outros para fazer aquilo que é errado. Porque não tem coragem, não adianta. Uma vez uma jovem falou assim, não tem problema ouvir música do mundo. Eu falei, não tem problema. Mas depende da letra. Ah, não depende da letra. Eu falei assim, então tá bom. Que música você está falando? Canta para mim. Ela começou a cantar, era um sambinha, mas ela começou a cantar o samba, aí ela parou. Eu falei assim, mas por que você parou de cantar? Não vou falar, não vou. Eu vou cantar olhando para o senhor. Mas você não é solteira? Não, mas eu não... Sabe por quê? Porque naquele trecho da música falava sobre relação sexual. E ela falou, como que eu posso cantar isso para o senhor? Eu falei assim, então você pode cantar isso para qualquer outro homem? Você pode cantar isso assim para qualquer um? Então tome cuidado com a música. Tem música que não é qualquer música. Ah, posso usar... Não pode, depende. Depende, porque seja por palavras ou por ações, seja palavra cantada, seja por ações de... Você precisa saber se isso pode ser entregue a Deus ou não. Então isso muda os relacionamentos. E Paulo fala que isso é na sociedade como um todo. É todo mundo. Sabe? Mulheres precisam dedicar-se ao seu marido, o marido dedicar à sua mulher, os pais precisam priorizar o relacionamento com os filhos, não ficar desanimando os filhos, né, com sofrimento, com acusações ou com uma violência exagerada, com agressões. Não pode. Não pode. Sabe? Declare que você e a sua casa vão servir ao Senhor. Olhe para esse texto e fala, Senhor, obrigado pela sua tua palavra hoje. Obrigado por essa palavra, porque eu quero mudar. Eu quero ter relevância na minha família. Eu quero sentir esse ambiente de família de Deus. Não só a família de Deus na igreja, mas em casa. Sabe? Viver isso no ambiente social. Casa, emprego. Em todo lugar que eu tiver, eu quero viver esse negócio aqui. Eu quero viver Deus. Eu quero ser filho de Deus. Eu quero ser filho do Altíssimo. E aí você precisa orar a Deus. Peça a capacitação do Espírito sobre a sua vida. Vamos orar? Convido você para orar agora. Meu Deus, Pai querido, estamos aqui na Tua presença. Pai, o Senhor fala do Seu amor e nós criamos um amor em nossa cabeça. Nós servimos ao amor as nossas coisas, ao nosso amor próprio. E não amamos o Senhor como somos amados pelo Senhor. O Senhor vem sobre nós e deseja restaurar, Pai, isso. Senhor Deus, capacita a gente com o Teu Santo Espírito, Senhor. Senhor, nós decidimos mudar as atitudes e fazer desse final de ano de 2020, deste tempo, um tempo de restauração, Pai, de consagração. Investir tempo, nos ajude, Pai. Investir recursos, Pai. Estratégias. Nos dê força para manter os nossos pensamentos em Ti. Senhor Deus, nos dê força para amar uns aos outros.
para suportar uns aos outros, para perdoar uns aos outros. Queremos renovar o nosso amor ao Senhor, renovando o nosso amor uns pelos outros. Mas não vamos saber, não conseguimos amar se não for pelo Senhor. Manifesta em nós essa palavra, Pai, de ordem. O teu poder seja sobre nós, sobre a sua igreja, sobre cada família, Senhor Deus, biológica ou família de criação, Pai, ou família espiritual, seja sobre nós. E que sejamos famílias segundo o teu coração, segundo a tua orientação, Pai. Pai, nós declaramos isso em nome de Jesus, pois é nele que existimos, e é ele que nos leva a viver, porque ele é a manifestação completa e perfeita do seu amor, da sua graça entre nós. E queremos ser cristãos, queremos nos parecer com Jesus Cristo. Por isso, venha sobre nós o teu amor, a tua graça. Domine sobre nós o teu Santo Espírito. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.